Bom, pessoal, a minha história na capoeira, ela começa ainda criança, ouvindo relatos de familiares, assistindo programas de TV. A capoeira, ela sempre foi muito bem divulgada. E aqui para o interior do Ceará, só chegavam as informações por esses veículos, TV, rádio, ou de relatos, né? Geralmente de pessoas que iam para os grandes centros e voltavam e lá tinham visto a capoeira. Então, da mesma forma, foi o meu primeiro contato com a capoeira. Oficialmente, eu comecei a treinar em 1996 em um projeto que era no CAIC, né, 2 vezes por semana, com o professor Fernando Girafa, que era um capoeirista daqui de Crateús, que morou em Fortaleza e treinou em um grupo de capoeira em Fortaleza, muito tradicional, Berimbau de Prata. Então ele veio para cá e recebeu essa oportunidade de dar aula. E quando eu cheguei, já tinha alguns meses que ele tinha começado esse trabalho. Então eu peguei do início esse trabalho. Então treinei com ele por algum tempo. Logo após, ele resolveu parar, né? Chegou outros capoeiristas aqui em Crateús. E com a parada do meu professor, eu tive que seguir o meu caminho. Nesse período que o meu professor parou, eu ainda tive um pequeno contato com aulas de capoeira. Por 3, 4 meses eu dei aula juntamente com um amigo meu, o Lurmante, um grande amigo meu, que a capoeira me deu. Só que esse não era o momento ainda de ensinar, era o momento de aprender. Mas foi importante essa fase que eu passei. Então, com a chegada de outros capoeiristas em Crateús, chegou então o professor Pepeca, de Teresina, do grupo Beira-Mar, e ele fez um grande trabalho aqui em Crateús, na região, e eu treinei com ele, me graduei com ele e passei muitos anos com ele. Realizamos muitos eventos, viagens juntos, trabalhamos bastante, gravamos CD de capoeira, mas por volta de 2005, eu encerro a minha trajetória com o mestre Pepeca e fico sem grupo, fico sem bandeira por um determinado momento. E em 2006, passo a fazer parte do Grupo Raiz do Brasil, sob a supervisão do mestre Tucano e como presidente do grupo, o mestre Halil. Então eu passo a fazer parte da Escola Raiz do Brasil e de lá para cá eu venho trabalhando, viajando, tanto aqui no Ceará como em outros estados. Estou permanentemente em Teresina, visitando, treinando, participando de eventos, dando aulas também, sendo convidado para dar cursos de capoeira. E essa trajetória vem a cada ano melhorando mais. Fizemos muitos eventos juntos aqui em Crateús. Fiz muitos eventos também em outras cidades aqui, na qual o Raiz do Brasil desenvolve e desenvolveu trabalhos, como Tamboril, Novo Oriente e outras cidades. Tive a oportunidade de ir para o exterior por 2 vezes. Fui à África, depois fui à Europa por 2 vezes. E é uma longa história que eu estou compartilhando com vocês. E agora, em 2026, vou estar fechando um ciclo, que é a minha formatura de corda vermelha dentro do Grupo Raiz do Brasil. É a culminância de todo um trabalho de vários alunos, centenas e centenas de alunos que passaram aqui pelo Grupo Raiz do Brasil, sob a minha tutela. Muitos eventos, diversos eventos de várias variedades, entre jogos, campeonatos, oficinas,
intercâmbios internacionais, regionais, estaduais, nacionais, festivais de cantiga, campeonatos de capoeira, palestras, oficinas culturais, enfim. Hoje são 30 anos de capoeira que eu estou comemorando, 20 anos de raiz do Brasil, 26 anos que dou aula, que tenho o prazer de ter o projeto Capoeira na Periferia como um grande sonho realizado, né? E também 20 anos da nossa academia, o Centro Vida. Eu me sinto bastante privilegiado por estar concluindo mais um ciclo dentro da minha história e que a partir desse ano que venham novos ciclos, novas fases. Obrigado a todos. Sou o contramestre Batata de Crateús, do Grupo Raiz do Brasil, aluno do mestre Tucano, do Piauí, e aluno também do presidente, mestre Halil também, de Brasília, Distrito Federal. Sou integrante dessa escola tão maravilhosa, que está me proporcionando a minha formatura e me proporcionando também esse momento tão especial que é de estar junto com os meus amigos que me acompanharam por toda essa trajetória. Muito obrigado. A maré bateu, bateu na barra da saia de sim, ai, 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 o meu amor. A maré bateu, bateu na barra da saia de sim, ai, 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 o meu amor. Meu nome é Michel Abner Vieira dos Santos, sou filho de Rita Vieira dos Santos, José Barbosa dos Santos, nasci em 1980, aqui na cidade de Crateús, e eu tive uma infância um pouco difícil. Meus pais se separaram cedo, eu tinha de 4 a 5 anos de idade, e eu lembro muito pouco do meu período em que eles estavam juntos. Eu lembro mais de quando eles se separaram, porque nós passamos por muitas dificuldades. Uma separação de pais, ela traz muitos problemas, principalmente para os filhos menores. E no meu caso e do meu irmão mais novo, nós éramos muitas crianças, 5 anos, ele provavelmente 3 anos. E nesse período, a gente não ficou nem com um nem com o outro. A gente começou a morar na casa de amigos, de parentes. Foi uma época muito difícil, porque a gente não tinha a presença deles constantemente na nossa vida. O tempo passou e dentro dessa minha infância foi onde eu tive assim o primeiro contato com a questão da atividade física em si, do gostar de praticar esportes, do gostar de ser uma criança ativa. Hoje eu carrego cicatriz dessa época, ainda criança, tentando saltar, tentando escalar muros, árvores. E eu sempre gostei. E com 11 anos de idade, eu comecei a praticar onde, na minha cabeça, era ginástica olímpica, mas não era, porque até hoje aqui em Crateús não tem ginástica olímpica. Então eu gostava de saltar, me desafiar, eu sempre fui uma criança muito ativa. E esse período da infância que eu tive, ele foi um período muito atrelado a essa questão de eu estar querendo praticar esportes, de eu ser uma criança voltada já naquela época à questão da atividade física. E nessa época da infância foi onde eu ouvi falar de capoeira pela primeira vez. Através dos programas de TV, aqui no Ceará, existia um programa chamado Ceará Caboclo. E dentro desse programa eu vi a capoeira. Eu escutei o som do berimbau, eu vi a musicalidade e aquilo não saiu da minha mente. E logo após, em reunião com os familiares, tinham primos meus que viajavam para São Paulo, que na época era muito comum
pessoal viajar para São Paulo e lá em São Paulo trabalhar para voltar aqui, construir uma vida aqui em Crateús, mas isso era muito comum. E dentro dessas viagens que eles faziam, eles também traziam um pouco da cultura de lá. E eles viam a capoeira lá. E quando chegavam aqui em reuniões familiares, colocavam eu e os meus primos menores, que eles já eram adolescentes, colocavam nossos primos juntamente comigo. Eu lembro muito bem dele dizendo: vai, Michel, luta capoeira, faz bananeira. E aquilo nunca saiu da minha mente. E eu cresci sendo uma criança que ficou com a questão da capoeira na minha mente. Eu sempre falava para os meus amigos: cara, eu quero fazer uma luta chamada capoeira, que é uma dança que ela é misturada com luta, em que a gente tá aqui, o seu oponente tá na sua frente, você passa para as costas dele, você salta um mortal, você chuta ele. Eu sempre tive isso. Então a capoeira, dentro da minha infância, ela permaneceu como apenas algo em que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que é algo que quando eu vi, me tocou, né, da forma com que ela apareceu para mim. A capoeira até então era um sonho de criança que eu tinha, era um sonho de pré-adolescente, um sonho de adolescente. Quando ela entrou na minha vida foi por volta dos meus 15 para 16 anos, no ensino médio, né? Eu tinha um colega que ele já praticava capoeira. Aqui em Crateús, tinha começado um projeto no CAIC, poucos meses, mas já tinha uma turma treinando. E esse meu colega de aula era um dos mais graduados, vamos dizer assim, na época. E eles me via saltando saltos mortais, porque naquela época eu comecei a treinar os saltos mortais com 11 anos, e aí já estava aí de 15 para 16 anos, e eu já estava bastante íntimo com os saltos. E ele via eu saltando e ele dizia assim: olha, vamos para capoeira. E até então a capoeira era um sonho de criança e eu relutei com ele. Não sei por qual motivo na época, mas até que enfim eu resolvi ir. Era no CAIC os treinos e quando eu entrei no espaço que o meu professor dava aula, que era o professor Girafa, Fernando Girafa, na hora que eu entrei no ambiente que eu vi os capoeiristas começando o treinamento em linhas, em filas, que ele me colocou lá atrás, nas últimas posições das filas, eu senti algo diferente. Eu senti que aquilo ia ser pro resto da minha vida. Eu senti um impacto muito forte. Muito forte. Eu não sei, não consigo explicar, mas aquele primeiro dia ficou muito marcado na minha vida. O primeiro dia que eu comecei a praticar capoeira oficialmente. Eu morava numa construção. Não é uma construção que era da minha família. É uma construção de um empresário aqui da cidade, que ele cedeu para o meu pai, porque a gente não tinha mais como pagar um aluguel. Foi a forma que ele encontrou de ajudar a nossa família. E a gente foi morar nessa casa. Essa casa era uma casa enorme, seria hoje uma mansão, é uma casa grande, vários quartos, banheiros. E a gente se alocou em um quartinho lá da frente, uma salinha. Não tinha, não tinha banheiro, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Tinha água encanada e a gente começou a morar lá e cuidar desse ambiente. E a gente sofria muito porque era meu pai, meu irmão mais velho do que eu e um mais novo. Então, eram muitas dificuldades. E naquela época não existiam benefícios sociais como tem hoje. Então, era meu pai trabalhava, meu irmão trabalhava para trazer o sustento para casa, mas era uma época muito difícil. Eu era um adolescente muito sofrido, vamos dizer assim. E quando a capoeira entrou na minha vida, foi algo que veio para me complementar, para me fazer esquecer um pouco da vida que eu passava. Que, bom,
Não vou dizer que a minha vida era mais sofrida, mas porque existiu várias pessoas naquela época também que passavam pela mesma situação e hoje também existe. Mas a capoeira chegou numa época que ela me ajudou, ela me complementou, me completou. Foi difícil, não foi fácil. Naquele tempo não existia mensalidade. A mensalidade era cobrada de uma forma diferente, com presença, com participação. Eu sempre fui um aluno muito firme, presencialmente, em todos os sentidos. E isso chamou a atenção do meu professor. Mas não foi fácil. Foi um período muito difícil. E assim, o que eu posso dizer para aquele jovem, aquele adolescente da época, que já tinha um pensamento de que ia permanecer na capoeira, porque desde novo eu tinha para mim, eu sempre tive isso, que eu iria permanecer na capoeira. Aqui em Crateús, não só em Crateús, mas na região. Crateús foi uma das primeiras cidades aqui da região a ter capoeira, né? Ter aulas de capoeira. E um projeto com professor, tudo assim bem organizado para a época, né? E assim, aqui, apesar de Crateús ser a terra do pioneiro da capoeira, foi o mestre José Renato, né? Mestre Zé Renato, que começou capoeira aqui em Crateús na década de 60, que é toda uma história. Ele era uma criança que morava aqui em Crateús, na Rua dos Tabajaras, e ele começou a fazer amizade com o filho de um militar do Exército. E esse militar do Exército, segundo ele conta na história dele, era um ex-aluno do mestre Bimba, que ensinava o seu filho na quadra, né, de esportes ali do 40BI, na época era o quarto Beck. Como ele era amigo do filho do sargento, do militar, então eles começaram a treinar, ele começou a treinar junto com o filho e começou ali a semente da capoeira. O mestre Zé Renato foi embora e aqui ficou sem capoeira durante várias décadas, apenas com relatos de capoeira. Relatos de capoeirista em carnavais, jogando capoeira nas ruas e até mesmo brigando, né? Teve um relato também aqui, muito importante, que eu conheci, de uma professora minha, a professora Carmen, que em 92, um funcionário da Caixa Econômica começou a desenvolver um trabalho em Crateús, tinha uma turma grande, que inclusive ela fez parte, e a Caixa teve que transferir ele. E os alunos, ela conta que até os alunos fizeram um protesto em frente à Caixa, com faixas pedindo para ele não ir embora, mas enfim, ele teve que ir embora e a capoeira, de novo, em Crateús, teve que dar uma pausa. E só nesses anos de 95, 96, começou a ter capoeira nesse projeto. E com relação a como eram os treinamentos, as minhas aulas, eu não me recordo se eram 2 ou era 3 vezes por semana, mas eu me recordo muito bem do horário, que era de 6 às 8. Então, se você chegasse 6 e 1, não entrava para treinar, porque o projeto ele tinha mais ou menos a capoeira como uma educação física, que na época começava muito cedo, né? Então o aluno tinha que entrar às 6 horas e ficar até às 8 treinando capoeira. Então, de certa forma, a dificuldade já começava pelo horário, né? E também as distâncias. Não é como hoje, que você tem um motor Uber, você tem um Uber, você tem um mototáxi. Naquele tempo, não. Era muito difícil um jovem, pelas condições financeiras da época, ter até uma bicicleta na época. Eu não tinha bicicleta. Então a gente tinha que se deslocar de pé. Eu morava muito longe. Eu morava na região da caixa d'água aqui no Planalto. Eu tinha que me deslocar de pé até o Caique, que era onde eu treinava, para treinar. E naquele tempo também, não é como hoje. Não tinha internet, claro, como tem hoje, né? Ou seja, hoje o pessoal tem muita informação e pouca formação. A capoeira daquela época era uma capoeira treinada, mas nós não tínhamos informação. Era tudo com amor, era tudo pelo som do berimbau, pelo estar com os amigos e com o professor da gente, ouvir o nosso professor falando das histórias. Então foi uma capoeira assim bem
bem de origem. Uma capoeira que eu considero que a gente ainda pegou a capoeira analógica, né? E atravessou esse período entre o analógico e digital. A capoeira que a gente pegou ainda foi a capoeira analógica, a capoeira do botão. E eu me sinto muito orgulhoso por ter feito parte dessa história, né? Que eu vejo todo capoeira falar da capoeira dos anos 90. E eu fiz parte aí da capoeira dos anos 90 e agradeço muito a Deus. Desistir da capoeira nunca passou pela minha mente, eu acredito que nunca irá passar. Mas assim, funções que o capoeirista vai adquirindo com o tempo, como, por exemplo, dar aulas, viajar, organizar eventos. Às vezes você prepara um evento tão legal, você dá ali o seu sangue, o seu suor, e às vezes você vê que os capoeiristas que vêm de fora, e os próprios capoeiristas do teu convívio, às vezes eles não dão o devido valor. Você também às vezes pensa, será que vale a pena continuar fazendo eventos? Será que vale a pena continuar me doando tanto? Então, eu nunca pensei em desistir da capoeira, mas de parar de fazer certas funções já por várias vezes, já pensei. Eu hoje faço parte de uma empresa que é os Correios, em que eu consegui também conciliar o trabalho, a entrada do trabalho, o período em que viajei para fora, para outro estado e voltei para a cidade, consegui conciliar estudos, também consegui conciliar faculdade, tudo com a capoeira. Então, hoje, se um aluno chegar para mim e dizer, professor, eu tô com dificuldade por causa disso, eu sei orientar. E no meu tempo eu não tinha ninguém para me orientar, eu tive que aprender só. Foi uma grande dificuldade também para mim, ter que aprender só. Mas eu nunca pensei em desistir da capoeira. E eu lembro muito das palavras do mestre Suassuna. O mestre Suassuna, ele foi perguntado por uma revista de capoeira, se ele, em uma entrevista, se ele já tinha pensado em parar a capoeira. O mestre Suassuna, com mais de 80 anos, ele respondeu, todo dia. Mas assim, como, mestre, e o senhor ainda permanece na capoeira? Eu disse, todo dia eu penso, ele disse, todo dia eu penso em desistir da capoeira, mas aí eu durmo sono, acordo de manhã, acordo renovado e esqueço do que eu pensei na noite anterior. Então, toda vez que eu desanimo com a capoeira e imagino das dificuldades, eu penso muito nessa resposta do mestre Suassuna. Eu comecei a capoeira assim como furacão, querendo aprender tudo, querendo tocar berimbau, querendo fazer de tudo que eu podia na capoeira. E dar aula também era uma vontade que eu tive desde novo. Em 97 eu tive uma experiência, juntamente com um amigo meu de treinamento. Nós começamos a dar aula numa sede comunitária aqui em Crateús. Foi um período aí de 3 a 4 meses. Mas como a gente não tinha tanta experiência, resolvi, juntamente com ele, parar de dar aula, porque a gente estava precisando na época era aprender. Mas foi legal essa experiência que eu tive, dando aula em comunidade, bem jovem, e vendo ali aquela comunidade toda querendo aprender capoeira. Passado o tempo, no ano de 2000, por necessidade financeira e necessidade também de querer dar aula de capoeira, eu comecei a lecionar aula de capoeira em 3 escolas. Padre Bonfim, Amadeu Catunda e Carlota Colares, onde o Carlota Colares começou a ser a minha sede do meu trabalho. Então, nesse período, eu tive a honra de ensinar capoeira para muitos alunos. Ensinei capoeira até 2005 e logo após fazer parte do Raiz do Brasil, o meu trabalho continuava, não parei de dar aula. Existia um período em que eu viajei, passei 10 meses fora, mas eu tinha os meus alunos aqui, eu tinha hoje o professor Risada, que era o mais graduado da época, que ficou responsável por estar conversando com a nossa turma de alunos, os colegas dele de treino,
e o trabalho permaneceu. Quando eu voltei, continuei fisicamente, né, ali dando aula para eles. E a gente conduziu o trabalho até a chegada do Raiz do Brasil, onde foi muito importante. E no ano 2000 nasceu o projeto Capoeira na Periferia, que era um sonho que eu tinha desde de novo na capoeira, de ter um projeto em que eu pudesse acolher as pessoas, os alunos, as crianças, os adolescentes. E esse projeto ele foi fundado em 10 de abril do ano 2000. Projeto Capoeira na Periferia, crianças dentro da capoeira e fora das drogas, onde hoje permanece com mais de 26 anos aí de trabalho. Lá por volta de 1998, eu vi uma fita de vídeo, na época era fita de vídeo, onde o mestre Halil Salomão, hoje presidente do Grupo Raiz do Brasil, na época ele era de outra escola, ele estava se graduando, mestrando de capoeira por essa instituição. E o que me chamou a atenção foi a postura do mestre Halil jogando com vários capoeiristas de renome, né, na época e hoje, e a postura dele e o respeito que essas pessoas tinham ao jogar com o mestre Halil e a postura do mestre Halil jogando com essas pessoas. Então eu já virei fã de cara e na época eu não sabia o nome, não sabia quem era mestre Halil. Então eu tive que aproveitar uma cantiga que estava rolando, né, que estava sendo cantada, onde nessa cantiga um aluno, um ex-aluno do mestre Halil, falava todos os nomes dos mestres e eu ia fazendo todo um corte. Esse aqui eu conheço, esse eu não conheço. Então só sobrou esse. Então o nome desse cara aqui é mestre Halil, ficou marcado. Me tornei fã do mestre Halil. Nessa mesma época, conheci também e ouvia falar muito dos irmãos Tucano e Bob, de Teresina, Piauí, que faziam um trabalho na mesma escola que o mestre Halil fazia parte, e era um trabalho muito respeitado. E logo após, eu soube que eles tinham passado para a escola, eu soube que o mestre Halil tinha saído da antiga escola e voltado a usar o nome Raiz do Brasil, no qual o mestre Halil sempre usou, mesmo sendo de outra escola. O Raiz do Brasil ele é fundado desde 1980. Então, o mestre Tucano, hoje mestre Tucano e mestre Bob, na época professores, eles começaram a fazer parte também do Grupo Raiz do Brasil, e eu sempre tinha essas informações que o trabalho do Raiz do Brasil no Piauí estava muito forte. E logo após, por decisão pessoal minha, por querer ter um comprometimento maior com a capoeira, um profissionalismo maior, eu saí da minha antiga escola, que eu fazia parte, e procurei a fazer uma sondagem de quais grupos eu poderia fazer parte. Então veio de cara o Grupo Raiz do Brasil, os irmãos Tucano e Bob, já na época mestres de capoeira pela Escola Raiz do Brasil. Então eu comecei a fazer contato, graças a Deus, fui muito bem tratado, muito bem recebido pelo mestre Tucano, e passei a fazer parte do Raiz do Brasil em 2006. Me marcou aquele profissionalismo do Grupo Raiz do Brasil, me marcou a organização, a postura do grupo. Isso foi uma virada de chave. Quando eu voltei para cá, eu tinha certeza de que tinha feito a escolha certa e que eu estava do lado das pessoas certas, do lado do mestre certo. Então esse evento ele foi a virada de chave para que eu me tornasse hoje o profissional que eu sou na capoeira, e agradeço muito ao mestre Tucano, o mestre Halil, por ter me aceitado no grupo e por hoje eu fazer parte dessa escola tão maravilhosa que é o Grupo Raiz do Brasil. Quando eu comecei a fazer parte da academia, na época do ainda aluno, mas era um dos mais graduados à frente do grupo, que sempre estava fazendo eventos, ajudando ao seu mestre, então Batata, na época, algumas coisas assim me chamaram muita atenção, algumas coisas, vamos lá, por partes. Primeiro, acolhimento, porque a gente
a gente, apesar de ser de academia diferente, mas do mesmo grupo e tudo, nunca foi uma pessoa da qual me negou uma palavra, coisas que na época muitos graduados tinham muito ego. Segundo, por várias e várias vezes, nunca teve indiferença com nenhum aluno das academias. Estava consolidando um trabalho onde na época começaram os trabalhos em 3 escolas aqui na cidade, que eram Carlota Colares, Amadeu Catunda e Padre Bonfim. Então, para mim, que era um adolescente que estava descobrindo o que era realmente a capoeira, aquela movimentação toda de jovens se reunindo para ir para academias e tudo, a minha academia não tinha isso, né? Então, aquilo foi me chamando a atenção, sendo que as suas academias eram as mais destacadas, né, dentro do grupo. Os alunos mais esforçados, porque os trabalhos deles sempre foi sempre nessa pegada de ter um destaque onde estavam. Tanto que sempre apresentações, as academias mais solicitadas eram as dele. Então, na época da qual eu fui treinar com ele, foi no período onde uma escola que se destacava dentre as demais estava em ascensão, que era o Carlota Colares. Então, eu, de certa forma, fui treinar lá também, porque a minha academia deixava a desejar, o professor deixou a desejar como professor e cidadão, porque houve atitudes das quais eu não comungava, e eu fui bem acolhido, Só que teve toda uma situação, uma conversa, né? E descobriram que eu estava indo treinar escondido e eu disse que não. Até que, sério, não. Né? A partir desse momento, né? Você pode treinar lá com batata e tudo, com meus professores. Bom, era o que eu queria, na verdade. Falando aqui da figura de capoeirista, né, do contramestre Batata, assim, a personalidade dele é uma personalidade forte, é uma pessoa que traz uma segurança naquilo que fala, naquilo que faz, por ser muito positivo nas coisas. Eu aprendi muita coisa com ele com relação a isso, porque pessoas têm as suas diferenças. Só que tem um ensinamento que até hoje eu falo para todo mundo, que foi talvez o maior ensinamento assim, de perseverança que ele me ensinou, talvez de todos esses anos. Uma vez, estávamos prestes a realizar um evento e estávamos com dificuldade em um ônibus. Tínhamos tentado de várias e várias formas, muitas e muitas formas, ninguém havia conseguido nada. E o evento era na sexta-feira. E o ônibus ia sair daqui quinta de madrugada para pegar o pessoal em Teresina. Já éramos raízes do Brasil. Então, mediante a tanta dificuldade, ele tinha terminado o horário de expediente dele, aí falou assim, Risado, vamos lá na secretária. Só estava faltando meia hora para terminar o expediente e a secretária ir embora. Passando aquele momento ali, já era. Então, a gente chegou lá, nos sentamos frente a frente à secretária e explicamos a situação, e explicamos a importância daquele sim dela e a importância também do não que ela poderia dar. E aí, graças a Deus, nesse dia, foi um dia assim que eu lembro com muito aprendizado. E nessas meia hora, ela disse o sim, e quando a gente saiu de lá, ele falou simplesmente só isso. Risada, a gente tem que tentar até o final. A gente tem que tentar até o final. E aí, desde aquele dia, eu botei na minha cabeça que as coisas sempre dão certo. Basta a gente querer e perseverar.
Vou falar aqui um pouco sobre a competição dentro da capoeira. Eu fui um organizador, eu fui um competidor, mas antes disso, eu fui um pesquisador. Antes disso tudo, eu comecei a pesquisar sobre competições. Minha primeira competição oficial, eu participei em 2007, no Encontro das Américas, realizado em Teresina, Piauí. Depois desse campeonato, desses jogos, eu participei de outras. Minha vida de atleta dentro da capoeira, competindo, foi de 2007 a mais ou menos 2018, 19 por aí, acredito eu. Ainda pretendo competir, claro, mas foram anos muito bons na minha vida, porque aprendi muito, porque a competição ela traz muito aprendizado. Perdi em algumas, mas ganhei experiência. Fui campeão em outras. Também adquiri muita experiência sendo campeão. Consegui premiações, medalhas. Nem sempre eu subi no pódio, mas subindo ou não no pódio, eu sempre trouxe para mim aprendizados que sempre vieram a beneficiar a minha capoeira. Então foi muito bom esse período de competição dentro da capoeira, competições aqui no estado do Ceará, fora também do estado do Ceará. E sobre viagens, eu sempre viajei dentro da capoeira. Minha primeira viagem que eu fiz foi aqui para, se eu não me engano, foi aqui para um distrito de Sucesso, um distrito na zona rural aqui da cidade de Tamboril. E as minhas primeiras viagens foi dentro aqui da zona rural da minha cidade. Até então consegui sair do município de Crateús para outros municípios, depois para outros estados, dentro do Nordeste, depois fora do Nordeste, em outros estados, né? Norte, Sul, Sudeste, enfim. Eu consegui realizar vários sonhos, conhecer vários locais do Brasil e também eu consegui viajar para fora do Brasil. Tive a honra de ir à África, né? Conhecer a África do Sul e o Gabão, onde eu participei da 22ª Noite das Artes Marciais, um evento muito importante, onde eu fui representando o país, né, através do governo federal na época. O ano aí foi 2013, né, eu tive a oportunidade de fazer essa viagem para a África. De lá a gente foi para a Europa, conheci a Alemanha, né, passei pela Alemanha e participei de um evento internacional na Noruega também, nas cidades de Oslo, Asker, enfim. Depois, em 2015, eu retornei à Europa, né, passando por Portugal, Lisboa, né? Participei de um evento europeu, ao qual eu fui um dos ministrantes desse evento, foi um encontro europeu, que foi realizado em Milão, na Itália. Tive a oportunidade de estar na Suíça também. Então foi muito bom essa minha participação em viagens, onde um menino que começou a andar nos interiores aqui da zona rural aqui da nossa cidade e de outros municípios, acabou indo para o exterior, né? E uma das viagens mais marcantes foi essa da África, né? Que é um continente em que todo capoeirista tem vontade de conhecer, que foi de lá as origens da nossa capoeira. O tempo que eu tenho de vida hoje, a capoeira já passou muito mais da metade. Muito mesmo. Então, ela vem comigo, ela vem caminhando comigo lado a lado há muitos anos. Eu não me recordo, e eu tenho certeza e digo de coração,
Eu nunca me afastei da capoeira, eu nunca deixei de treinar a capoeira, nunca, nunca deixei de tocar o meu berimbau, cantar minhas cantigas. A capoeira tem uma presença muito forte na minha vida, ela me construiu como ser humano, como cidadão, como tudo, tudo na minha vida. Então, a importância dela é algo que eu não consigo explicar. Eu só posso dizer que ela hoje ela é como se fosse uma parte de mim, física e mental. Sem a capoeira, eu tenho muita dificuldade para realizar as coisas que eu quero, e com ela eu me sinto mais forte. Os meus alunos eu considero parte da minha família. E a minha família, como em todos os casos da maioria dos capoeiristas, a família, quando a gente começa, é muito difícil ter uma família que apoia o capoeirista. A minha foi do mesmo jeito. Quando eu comecei capoeira, meu pai não me apoiava, minha mãe não me apoiava, meus irmãos não me apoiavam. E eu segui mesmo assim. E hoje, eles respeitam a decisão que eu tomei. Então, a mensagem que eu deixo para minha família é que quando eu comecei capoeira, não era uma brincadeira, e que hoje vocês estão vendo que era algo sério na minha vida, e que eu sei que vocês, na época, não deram o devido valor, mas que hoje vocês respeitam, e a mensagem que eu digo isso é muito obrigado por hoje vocês entenderem o que a capoeira representou e representa na minha vida hoje. E a respeito dos meus alunos, a mensagem que eu deixo, não só para os alunos atuais, mas para os meus ex-alunos, porque eu tive várias fases na capoeira. Eu tive a fase do início, que eu comecei a dar aula, que eu era um jovem também, que tinha os meus problemas, que tinha as minhas dificuldades. Então eu tenho certeza de que eu não consegui agradar todos os meus alunos do passado, pelo fato também de eu estar numa fase de aprendizado de vida ainda. E que ao longo dos anos eu venho amadurecendo e procurando refletir sobre tudo isso e ter a certeza de que eu não posso mais mudar o passado, mas que eu posso mudar o presente. E é isso que eu tento fazer hoje em dia, tentando ser um professor melhor, um professor mais comunicativo, um professor mais entendedor. E a mensagem que eu deixo para eles, além desse entendimento, que eu espero que eles tenham, né, é que eu sempre tratei a capoeira de uma maneira muito firme, muito forte, com muito respeito, e que mesmo os que saíram da capoeira, que eles, em algum momento da vida deles, quando eles forem lembrar da capoeira, que eles lembrem de mim, de todo o meu esforço que eu fiz para que a capoeira estivesse hoje onde está, né? Que respeitem isso, e que os atuais, que eles possam estar carregando com eles essa força, essa garra que eu procuro ter com a capoeira, porque o meu intuito é de valorizar a capoeira. Então a mensagem que eu deixo para todos os meus alunos, especialmente para os atuais, é que vamos seguir junto, não é fácil, não, não é uma função, uma atividade fácil de permanecer, mas que ela é prazerosa. Quando você vê os frutos acontecerem, quando você vê que todo o esforço que você fez valeu, vai valer a pena, você vai ver que tudo que eu ensinei para vocês foi de coração. Eu espero plantar uma semente em vocês e que vocês possam continuar essa missão. Ao chegar na corda marrom e vermelha, que tem uma história também, que a minha turma, que pegavam graduações comigo, nós todos fomos anunciados a pegar a corda de contramestre em 2020. Só que em 2020 já estava tudo pronto para rolar um evento, em que ia ser um grande evento, e aí veio a pandemia. E a pandemia adiou os eventos de capoeira.
E logo após a volta dos eventos de capoeira, que foi em 2022, o mestre Tucano retornou com esse evento, que era para a gente ter pegado corda de contramestre 2020. Então, em 2022, o mestre Tucano me graduou juntamente com a minha turma, corda marrom e vermelha. E eu venho seguindo a minha trajetória até em 2025, aliás, 2024, o mestre Tucano ter me anunciado como corda vermelha para 2025. Só que por motivos organizacionais, foi adiado, eu adiei o evento para 2026, juntamente com o consentimento dos meus alunos que me ajudaram a tomar essa decisão. Então, agora, dia 1º de agosto, vai acabar uma fase e recomeçar outra fase. E eu ainda não sei como que vai ser essa nova fase, que é a fase em que um aluno se torna corda vermelha dentro da capoeira, que dentro do meu grupo é mestre de capoeira. Então, eu só sei que eu vou fazer o que eu posso fazer, vou fazer o que eu sei fazer de melhor, que é permanecer na capoeira, continuar fazendo o meu trabalho, dando as minhas aulas, viajando. E eu tenho certeza que, perante vários depoimentos que eu já vi de amigos meus que se graduaram mestre, eles falam que é um novo recomeço. Eu tenho certeza que é um novo recomeço. E eu sempre carrego uma frase comigo desde mais de 2 décadas, que é uma frase chamada "Só os fortes sobreviverão". Então, eu chegando agora na corda vermelha, que para mim ainda é uma graduação, que para mim poder carregar esse nome de mestre de verdade, ainda vai demorar um tempo, mas eu olho muito para essa frase, "Só os fortes sobreviverão", e eu vejo que eu estou sobrevivendo e que eu vou sobreviver a uma fase que não é fácil para ninguém, que é permanecer mais de 30 anos dentro de uma arte, em uma cidade do interior, onde tudo é mais difícil, onde tudo a gente tem que tirar leite de pedra, onde, pela maioria dos capoeiristas, nós podemos até sofrer um certo preconceito por sermos aqui do interior, mas isso tudo me deu gás, força, para poder chegar nesse momento, não dizendo que é mais dificultoso do que outros, mas que a gente sabe que nossa realidade, com certeza nós sabemos que foi difícil, que é difícil, mas que essa nova fase da minha vida, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu já faço. E carregando o nome da capoeira no meu peito, o nome do meu mestre, e seguindo até onde Deus quiser, porque quem manda nesse mundo é Deus. E eu gostaria de agradecer a todos que passaram pela minha vida, de maneira positiva, de maneira negativa também, porque de todas as formas eu aprendi. E eu queria finalizar com 2 frases de 2 mestres, os 2 maiores baluartes da capoeira de todos os tempos, mestre Pastinha e mestre Bimba. Uma frase que me marca, que me marcou e que sempre vai me marcar do mestre Pastinha: "E maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu tenho foi Deus que me deu. E na rodada de capoeira, grande pequeno sou eu." E uma frase do mestre Bimba, que é: "Passa bem ou passa mal, mas tudo na vida é passar." Bora, capoeira, só os fortes sobreviverão. Corda vermelha, o rubi uma pedra bruta, lapidada com o tempo, ia, ia. Hoje eu trago na cintura. Corda vermelha, o rubi uma pedra bruta, lapidada com o tempo, ia, ia. Hoje eu trago na cintura. Corda vermelha, uma pedra bruta,
cravado na cintura.